Mais que a sombra, Ele é a substância. Mais que a lei e os profetas, Ele é a nova aliança. Ele é o resplendor da glória. Paulo vai na mente primeiro. A parte mais nobre do nosso ser não é a nossa mente. Qual é a parte mais nobre do nosso ser? É o nosso espírito, não é? Quando Deus criou o homem, Ele soprou sobre ele o sopro, fôlego. No hebraico a palavra significa espírito, não é? Ruach, espírito de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Essa é a parte mais nobre do homem. É o seu espírito, é onde ele pode ter comunhão com Deus no espírito. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então por que Paulo começa com a mente nesse texto? Os irmãos sabem dizer por quê? Porque a mente é a primeira expressão do espírito. A mente é a parte mais nobre da nossa alma, mas a parte mais nobre do nosso ser é o nosso espírito. Quando nós temos comunhão com Deus, adoramos a Deus, temos consciência de Deus, intuição da parte de Deus, as funções do espírito humano habitado pelo Espírito Santo. Mas, irmãos, nós não somos caracterizados por sermos espíritos. Os anjos são, os demônios também, mas o homem não. O homem foi feito alma vivente, e é ser alma que caracteriza o homem. Os irmãos estão entendendo? Então a parte mais nobre da alma do homem é a sua mente. Não é a sua capacidade de escolha ou a sua volição, e nem suas emoções. A nossa vontade, as nossas escolhas são influenciadas por aquilo que nós julgamos adequado, pelo trabalho da nossa mente. E da mesma maneira devia ser, o pecado transtornou isso tudo completamente, da mesma forma deviam ser nossas emoções. As nossas emoções deveriam reagir de acordo com a nossa mente. De acordo com o que a nossa mente decide, né? De acordo com o lugar onde a nossa mente é focada, nossas emoções deveriam reagir. Nós não deveríamos ser governados pelas nossas emoções. Elas deveriam estar subordinadas ao nosso entendimento. Aquele que anda pelas emoções é escravo. Se não é escravo, não é? Por não pertencer ao Senhor, se pertence ao Senhor, não é escravo, é criança. A nossa maturidade espiritual está completamente condicionada ao grau de transformação da nossa mente. Por isso Paulo fala tanto nas epístolas dele sobre mente. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não vontade, nem emoções, mente. É a parte mais nobre. Tudo que é justo, digno, puro, amável, de boa fama, verdadeiro, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Filipenses 4, versículo 8. Colossenses capítulo 3, Paulo diz assim: pensai nas coisas lá do alto onde Cristo vive, assentado à destra de Deus. De novo pensai, né? Pedro, na sua primeira epístola, capítulo 1, ele diz assim: cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Não é cingindo as emoções e nem cingindo a vontade, é cingindo o entendimento. Vocês irmãos estão vendo a nobreza da mente? A partir então do nosso espírito, a mente é o nosso órgão mais nobre. Então o candelabro, o candeeiro, tipifica, por um lado, essa importância da nossa mente edificada com a verdade, ou nas palavras de Paulo, iluminada. Mas não com a luz do conhecimento humano, nem com a luz da filosofia, não é? Isso é luz de vela. Nossa mente é iluminada pela luz do sol, o sol da justiça, que é Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Os irmãos estão vendo quanto versículo sobre a mesma tipologia?
Então, é muito rica a abordagem do candelabro no seu sentido tipológico. Nós vamos então procurar tomar essas duas reuniões para pegarmos algumas facetas da tipologia do candelabro, já que existem várias facetas e não uma só. Então vamos prosseguir um pouquinho. Vamos ao Novo Testamento primeiro, em João capítulo 1. Esse primeiro período, hoje, seria mais geral. Na próxima reunião, quem sabe, a gente vai ver detalhes, então, um pouco mais específicos. Vamos ler João capítulo 1 para uma abordagem geral primeiro sobre o significado tipológico do candelabro, o candeeiro de ouro. João capítulo 1, os primeiros versículos dizem assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Pros theos. A palavra pros aqui, no grego, de onde vem a nossa portuguesa, próximo, né? O verbo, designando então o verbo como uma pessoa distinta do Pai. Estava com Deus. Mas então, para que nós não achemos que são dois deuses, imediatamente o Espírito Santo diz assim: e o verbo distinto do Pai é Deus com o Pai. Então ele diz, e o verbo era Deus, não menor que Deus, né? Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Ele é nada mais, nada menos do que o próprio Criador, esse verbo. Sem ele nada do que foi feito se fez. Agora veja o verso 4. A vida estava nele. Primeira frase, nós poderíamos colocá-la em conexão com a mesa dos pães. Porque você lembra o Senhor Jesus dizendo assim: eu sou o pão da vida, ou o pão vivo, né? Que desceu do céu. Não é isso? Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Eu sou o pão vivo. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Todo aquele contexto de João capítulo 6. Então essa primeira frase, a vida estava nele. Mesa dos pães. Se você não comer, você não tem vida, não é? Você precisa comer. Cristo é a nossa vida. Colossenses 3 também, verso 4, diz assim: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, nós também seremos manifestados com Ele em glória. Por que nós temos essa certeza? Claro, porque Ele fez uma obra por nós na cruz do Calvário, mas não só por isso. Porque Ele é a vida da qual nós estamos nos apropriando diariamente, né? Nós temos certeza de que quando Cristo se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, porque hoje nós vivemos dEle. Lembra que o Senhor nos ensinou, repetindo as palavras de Deuteronômio? Não só de pão, quando ele foi tentado, Mateus 4, por exemplo, né, pelo diabo no deserto, repetindo aquelas palavras de Deuteronômio. Não só de pão viverá o homem, né? De pão também, porque o nosso corpo é físico, mas não só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Palavra. A palavra de Deus é Cristo, é o verbo, não é? O verbo é a palavra. As palavras que nós temos aqui em tantas letras, não é? Inspiradas pelo Espírito, nas Sagradas Escrituras, são expressões do que esse verbo é, né? E através dessas palavras nós comemos a Ele mesmo. Do contrário, esse livro não é nada mais para nós do que um livro comum, né? Mas o que o Senhor diz lá em João? As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida, não é? Que privilégio, não é, irmãos? Nós podemos estar aqui não perdendo tempo, nem ouvindo discurso, mas comendo pão. Eu sou o pão vivo, eu sou o pão da vida. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Minhas palavras são espírito e vida, não é? Então a vida estava nele. Isso é mesa de pães. Agora olha o resto da frase. E a vida era o quê? Luz do mundo. Agora nós vamos para o outro lado. Candelabro, candeeiro, né? A vida era a luz do mundo. Vocês vão vendo que são aspectos diferentes da mesmíssima pessoa. Ele é a nossa vida. Ele é a nossa luz. E o outro elemento que estava no santo lugar, o incenso. Ele é o nosso intercessor. O livro de Hebreus inteirinho foi escrito com esse foco, não é? Então esse é o nosso Cristo, tão imenso, que
que nós precisamos de muitas figuras para expressá-lo. Precisamos de uma arca, precisamos de um propiciatório, precisamos de um querubins, precisamos de sangue, de luz, de pão, de incenso, de fogo, de cordeiro. Precisamos de muita coisa para falar desse único e maravilhoso Cristo que nós temos. Então a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Ainda no capítulo 8 desse mesmo evangelho, já citei o texto, mas seria bom nós irmos a ele. João capítulo 8, verso 12. Exatamente esse versículo inicia a segunda sessão do Evangelho de João. Se nós formos extrair, abordar, da forma como eu estou sugerindo aqui, abordarmos em 3 palavras-chave. A primeira sessão de João, desde o capítulo 1 até o capítulo 8, verso 11, tem ênfase na vida. Mostra que ele é vida, acima de tudo. A partir do capítulo 8, verso 12, o versículo que vamos ler, o foco de João muda. João vai mostrar que além de vida, ele é luz. Exatamente as 2 expressões que nós vimos lá no capítulo 1, verso 4. A vida estava nele. Esse é o assunto de João capítulo 1 até João capítulo 8, verso 11. A vida estava nele. Agora, do capítulo 8, verso 12, até o final do capítulo 12. Do capítulo 8, verso 12, até o final do capítulo 12. Logo antes ali de entrar no 13, no lava-pés. Uma pequena sessão intermediária que tem como foco a segunda parte de João 1,4. E a vida era o quê? A luz dos homens. Então essa sessão começa assim, De novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Esse versículo inicia uma nova sessão, mostrando que ele, além de vida, é luz. Eu sou a luz do mundo. O nosso candelabro de ouro puro batido. E depois nós vamos ver calmamente o significado de alguns detalhes dessa tipologia, se não nessa reunião, na próxima. Esse é o nosso candelabro de ouro batido, ouro puro, o Senhor Jesus. Eu sou a luz do mundo. Consequentemente, quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Os irmãos estão vendo como é uma segunda sessão? Na primeira sessão é a vida, que é luz. Na segunda sessão é a luz da vida. Então João muda o foco. Irmãos, e há muita referência, estou citando só exemplos, que mostram então a própria pessoa do Senhor Jesus como sendo a luz. Nós vemos aqui em João algumas. Agora, como eu disse para os irmãos, o tabernáculo, ele é muito rico na sua tipologia. Ele não fala só de Cristo. O tabernáculo, se a gente quiser resumir, qual o assunto do tabernáculo? Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então o tabernáculo é uma figura de Cristo e uma figura da igreja, tanto do cristão individual, mas principalmente do cristão coletivamente, ou do corpo de Cristo, da igreja. Então o tabernáculo fala de Cristo, da igreja e da relação entre Cristo e a igreja. Então quando você vê, por exemplo, a pia de bronze que nós vamos estudar, você vai ver por que aquela água, porque o sacerdote se lavava ali. Fala de um requisito para a comunhão de Cristo com a igreja, a necessidade daquela purificação pela água, Então o tabernáculo fala de Cristo, da igreja e de aspectos da relação entre esses dois, entre Cristo e a igreja. Por isso é tão rico o assunto do tabernáculo, a tipologia do tabernáculo. Então vamos ver alguns versículos que mostram que esse candelabro também se refere à igreja e não só a Cristo. Acho que isso é importante, Nós procurarmos então qual o respaldo bíblico para isso, Porque nós não podemos forçar a imaginação na Bíblia, não. As Escrituras precisam se interpretar porque elas são autoconsistentes, Então vamos lá. Por exemplo, em João 12, aí mesmo no Evangelho de João. Veja que coisa interessante. Capítulo 12 de João. Olha o que diz o verso 35. Eu disse para os irmãos agora mesmo que a segunda sessão de João começa no capítulo 8, verso 12. Não é isso? Eu sou a luz do mundo, aquele versículo.
E termina aqui, olha, no capítulo 12, verso 50. Toda essa sessão tem foco na luz, em que o Senhor é luz. E veja então, essa sessão se iniciando pelo Senhor Jesus dizendo que Ele é a luz e terminando por Ele mesmo dizendo que aqueles que pertencem a Ele são luz como Ele. Muito interessante. Cada sessão faz isso. Se você olhar a primeira sessão que tem foco na vida, você vai ver que ela começa mostrando que o Senhor Jesus é vida, nós já vimos, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. E a sessão termina mostrando que a vida estaria naqueles que crescem nele. A segunda sessão, que tem foco na luz, começa mostrando, eu sou a luz do mundo, Senhor Jesus. E termina dizendo que aqueles que pertencem a Ele também são luz. E a terceira sessão tem foco no amor, capítulo 13 de João. E começa mostrando que o Senhor Jesus, Ele mesmo, é esse amor, expresso naquele serviço do lava-pés. O capítulo 13, verso 1, de início já diz, o Senhor Jesus, tendo amado, amor agora, amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Olha aí, ó, João 13, 1. Essa terceira sessão tem foco no amor. Então é vida, luz e amor, né? E essa última sessão, só para vocês terem um rápido panorama geral aqui, ela termina lá no capítulo 21 de João. E se os irmãos forem ver, o Evangelho termina dizendo que aqueles que pertencem ao Senhor são a expressão desse amor. Onde você vê isso? Quando o Senhor restaurou Pedro, dizendo para ele, Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Então ele estava restaurando Pedro aquela realidade íntima, né, de amor ao seu Senhor, já que Pedro tinha negado o Senhor. Então, muito interessante essas três sessões. Elas começam falando que o Senhor é algo e terminam dizendo que aqueles que pertencem a Ele também são como Ele, exatamente por pertencerem a Ele. Vida, luz, amor. Então, o texto que íamos ler, João 12, 35. Respondeu-lhes Jesus, ainda por um pouco a luz está convosco. É Ele? Claro, né? Eu sou a luz do mundo. Então ele diz, ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Veja agora. Enquanto tendes a luz, veja, crede. Nós sabemos qual é o significado dessa palavrinha, né? Esse verbo. Estejais em união. Crede. Crer é unir-se. Crer é lançar-se sobre outro. Crer é aderir. Crer é confiar. Todas essas palavras estão implícitas aí no significado original. Enquanto tendes a luz, crede, ou vive em união, né, com a luz, para que vos torneis filhos da luz. Olha que interessante. Começa com o Senhor dizendo, eu sou a luz, e termina com os filhos da luz, né? Aqueles que pertencem a Ele, que creem nele, que vivem em união com Ele. Então, fica muito claro aí o lugar da igreja como participante dessa tipologia do candelabro. Vamos a Efésios agora. Efésios capítulo 5, verso 8. Rapidamente, veja o que diz esse texto. Pois outrora éreis trevas. Paulo está falando para os irmãos de Éfeso. Porém, agora sois, veja só, sois luz no Senhor. A igreja. Tão claro, né? Sois luz no Senhor. Não tem nenhuma possibilidade de dúvida. Andai como filhos da luz. Filhos da luz, mesma expressão que o Senhor usou lá em João, acabamos de ler, né? Para que vos torneis filhos da luz. Paulo, aos Efésios, repete essa expressão, filhos da luz. Agora, Apocalipse capítulo 1. Esse texto, se o Senhor permitir, nós iremos estudar com mais calma no final da nossa abordagem sobre o candeeiro. Muito interessante essa figura do Apocalipse, mostrando a igreja como candelabro de ouro. Apocalipse 1:20, a interpretação, né, daquela visão de João, daquele sacerdote que andava entre os 7 candeeiros, né? Então diz assim, quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro, aí ele explica, as 7 estrelas são os mensageiros ou anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas.
Então, os irmãos vejam que é muito clara a interpretação da tipologia, né? É Cristo, mas é a igreja também. Por quê? Porque Cristo e a igreja são cabeça e corpo. A união entre Cristo e a igreja é orgânica, é indissolúvel, né? É a união de vida. Onde há um, há outro. Paulo, quando tocava na igreja para persegui-la, ele perseguia a Cristo. Foi isso que ele ouviu da parte do Senhor. Saulo, Saulo, por que persegues a mim? Né? Então veja, irmãos, a beleza dessa unidade, né? Mesmo no seu significado tipológico. Nós vamos ver. Agora, para os irmãos verem ainda uma coisinha a mais. Abre Mateus capítulo 5. Depois vocês juntem esses textos todos, para vocês manterem essas ideias juntas. Mateus 5,14 diz assim: vós sois a luz do mundo. De novo o Senhor está se referindo à igreja, né? Usando a mesma expressão. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Paulo, 2 Coríntios, mais um texto, 2 Coríntios capítulo 4, veja o que Paulo diz, 2 Coríntios 4, 6. Deus que disse, de trevas resplandecerá luz, Ele mesmo resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então, só alguns exemplos, existem muitos mais, que mostram que na mesma proporção em que Cristo é luz, a igreja é luz. Na mesma proporção. Com a diferença de que em Cristo, toda a luz de Deus está presente. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nele. Ele é singular, né? Agora, na igreja, esse corpo coletivo de Deus, nós precisamos então de toda a igreja para revelar algo da plenitude da luz desse nosso Senhor, não é? Não há a revelação plena dessa luz em nenhum daqueles que são separados pelo Senhor. Nós precisamos, no corpo de Cristo, andando uns com os outros, experimentar a graça, né? Partilhar a luz que temos de Cristo na vida uns dos outros. Então, na expressão coletiva da igreja, essa luz é muito mais nítida, muito mais clara. Por isso, esse estar junto da igreja, não apenas reunindo, né? Mas estar junto da igreja no viver diário, pertencermos uns aos outros, cuidarmos uns dos outros, ele é tão importante para que o testemunho do Senhor, assim como era naquele candelabro, o testemunho do Senhor seja nítido. Se nós somos vasos individuais, nós temos algo da luz, mas é infinitamente menor do que quando estamos vivendo de forma prática como vaso coletivo. Não apenas de forma espiritual, né? Mas de forma prática, como vaso coletivo. Então o testemunho do Senhor pode resplandecer de uma forma mais clara. Mas esse assunto do resplandecer, o testemunho do Senhor, eu quero deixar para o final. Vamos falar um pouquinho do trabalho do sumo sacerdote, cuidando da ordem das lâmpadas, como nós vemos lá em Números. Então vamos deixar esse assunto para depois. Muito significativo. O candelabro fala também de testemunho. Assim como na vida de Cristo esse testemunho foi claro, foi nítido, Hebreus chega a dizer assim que ele, o Filho, é o resplendor da glória, né? Ele é a expressa imagem do ser de Deus. Uma expressão perfeita, um testemunho perfeito, né? João, na epístola dele, diz que o Senhor é o próprio testemunho. Quem crê no Filho tem o testemunho, porque o Filho é o testemunho, não é? O testemunho de Deus é esse, que a luz veio ao mundo. O testemunho de Deus é esse, que a luz veio ao mundo. Quem é o testemunho de Deus? É o seu Filho, né? Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Então Cristo é o testemunho de Deus, a igreja é o testemunho de Deus. Que privilégio, irmãos. Ninguém mais é testemunho de Deus sobre a face da terra. Apenas a igreja. Nós precisamos aprender a ter as coisas bem definidas nos nossos corações. Nós nunca poderemos resplandecer a luz adequadamente sem essas questões definidas. Se você acha que há uma parcela da verdade em cada canto, então você vai continuar em trevas. Mas se você vê a singularidade da igreja como testemunho do Senhor, então você vai ser ajudado. Porque a igreja é o povo de Deus, o povo, sobre a face da terra,
que pela graça, não por méritos, nós não temos méritos e sabemos disso, né? Mas pela graça da eterna eleição e da eterna redenção que Deus nos angariou em Cristo. Nós somos o povo que foi feito à luz e não à luz fora da igreja. Irmão, se nós víssemos melhor isso, eu penso que a nossa identidade seria muito mais completa, né? E será que foi algo diferente que o Senhor quis transmitir lá no Sermão do Monte, quando Ele disse isso para os seus discípulos? Será que foi uma incumbência menor, uma responsabilidade menor do que essa que eu estou colocando aqui? Quando Ele se volta para os seus discípulos e diz assim, vós sois a luz do mundo, depois de falar de tudo que Ele era, não é? Descrevendo ali a cidadania do reino dos céus, Ele diz, bem-aventurados os humildes, os mansos, os pacificadores, aquilo é o que Ele mesmo é. Não é? Que seria então formado na vida dos que lhe pertencem, daqueles que eram cidadãos do reino. Então, por causa de serem humildes, por causa de serem mansos, por causa de serem pacificadores, por causa de serem limpos de coração, não é? Todo o conteúdo daquelas chamadas bem-aventuranças. Por causa de eles serem isso, eles não podem ser nada menos do que luz, não é? A expressão da luz que nós somos está naquelas bem-aventuranças. Nós somos luz sendo humildes de espírito. Nós somos luz sendo mansos. Nós somos luz sendo limpos de coração. Nós somos luz sendo pacificadores. Nós somos luz sendo perseguidos por causa da justiça, e etc, etc. É assim que nossa luz se manifesta. Se nós não temos aquele caráter, não temos luz. Simples, né? Então, meu irmão, quão séria é a nossa posição diante do Senhor. E se nós não temos luz e não somos luz? Então ninguém é luz. Porque o Senhor confiou à igreja a responsabilidade de ser luz. Se a igreja não é esse testemunho, o que resta para nós é ver aquela descrição de Daniel, por exemplo. Quando o tabernáculo, o templo, ele foi destruído em Jerusalém, o povo levado cativo para a Babilônia, né? E quando você lê o livro de Daniel, você vê que naquele livro Deus não é chamado de Deus dos céus e da terra. Porque na terra o seu testemunho estava queimado. Não havia testemunho na terra. Ele é chamado de Deus dos céus, né? Como se aquele testemunho tivesse sido recolhido apenas aos céus, apenas no que toca a Deus mesmo, mas não havia testemunho depositado no seu povo, porque Jerusalém estava destruída. Que coisa, irmãos! Olha o cuidado do Espírito Santo, não é? Em deixar claro para nós que o nosso Deus é Deus dos céus e da terra. Isso é o que Ele é nele mesmo. Mas para que se expresse esse fato de que Ele é Deus na terra, há necessidade de que esse vaso que o contém, que é a igreja, possa ser o seu testemunho claro. Nós vamos ver então, quando falarmos da questão da manutenção, da ordem das lâmpadas, o que é necessário para que nós sejamos esse testemunho. E nós vamos ver que, em resumo, uma coisa só é necessária. Em síntese, uma coisa: o trabalho da cruz. Se a palavra de Deus, o arranjo providencial de Deus, o trabalho da cruz não está tendo lugar na minha vida e na sua, irmão, esquece o fato de sermos testemunho, né? Era melhor que nós definíssemos qual eram os nossos desejos e entregássemos totalmente a Ele, do que ficasse titubeando entre dois pensamentos. O Senhor falou que aqueles que queriam segui-lo deveriam fazer isso. Você vai começar a construir uma torre, calcule o custo. Para que você não comece, não tenha como acabar, passem as pessoas ao lado, zombem de você e digam assim, começou a construir, não tem recurso para terminar, né? Então a nossa responsabilidade é resplandecermos como luz. É claro que nós dependemos da graça, tudo é pela graça. Até nossas reações ao Senhor são pela graça. Mas de alguma maneira, irmãos, de alguma maneira, para mim pelo menos inexplicável, essa reação passa por nós, porque a palavra nos exorta à reação. Quando ela diz, hoje, se ouvir de sua voz, não endureçais os vossos corações. Se você endurece, a responsabilidade é sua, não é de Deus. Porque o Espírito Santo diz, não endureçais os vossos corações, não é? Temamo-nos que, sendo-nos deixada a promessa, suceda parecer que tenhamos falhado. Esforcemo-nos por entrar naquele descanso. São palavras que chamam a nós. Não joga a incumbência para Deus, joga para nós, não é? Sabe por quê?
Porque nós devíamos tomar essa incumbência, olhar para o Senhor e dizer assim: Senhor, eu sei que em mim não posso, mas eu também sei que o Senhor fez habitar em mim o Espírito Santo. E se eu viver em comunhão com o Senhor, tudo posso. Por isso que Ele nos dá a responsabilidade. Não é? Mais ou menos como Ele fez quando deu a lei. Os irmãos acham que Ele deu a lei para o povo cumprir a lei? O que os irmãos acham? Claro que não. Porque a palavra diz que pela lei vem não a salvação, nem a obediência, mas o pleno conhecimento do pecado. Era para o povo ter recebido a lei e, ao invés de ter falado assim, tudo que nosso Senhor falou, nós faremos. O Senhor vai ficar espantado com a nossa obediência. Não é? Mais ou menos isso que eles quiseram dizer. Tudo que o Senhor falou, nós faremos. Eles deviam ter pego aquela lei tremenda, não é? Se dobrado diante do Senhor, prostrados, dizer: Senhor, tem misericórdia. Como nós podemos suportar coisa tão elevada quanto essa? Mas não foi isso que eles fizeram. E nem costuma ser isso que nós fazemos diante da graça, não é? Mas, irmãos, esse deve ser o nosso coração, para que nós sejamos testemunho, não é? Reagir diante de tanta luz que o Senhor nos tem dado. Então, esse deve ser motivo de oração, não é? Cada manhã. Senhor, por favor, pela Tua graça, desperta o meu coração. Quero dar mais passos. Eu não quero ficar esse crente rançoso, que dia após dia está caindo nas mesmas conversas, nos mesmos pecados, nos mesmos pensamentos, nas mesmas obstinações, não é? Essa coisa mofada, o ano passa e nada muda, né? Então que o Espírito Santo possa nos conduzir mais baixo. É isso que nós precisamos, mais baixo. Não mais alto, mais baixo. Para que o nosso clamor seja esse. Porque a nossa responsabilidade, irmãos, é enorme. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Vós sois o sal, uma metáfora diferente para falar a mesma coisa. Se ele se tornar insípido, para nada serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Ou um ou outro. Não há meio termo. Aliás, uma coisa que não há no Evangelho é meio termo. Quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Não há em cima do muro para com o Senhor, né? Seja a tua palavra sim, sim, não, não. Se há uma coisa que o Evangelho é radical. E se há uma coisa que nós não somos, é radicais. Nós queremos sempre o caminho do contorno, não é? O Senhor é bondoso, é fiel, é misericordioso. É. E será até a segunda vinda dele. O problema não é esse, o problema é como ele irá nos encontrar, né? A fidelidade dele não vai mudar, nem a misericórdia, nem a paciência, nem a longanimidade, nem nada. O problema é como ele vai nos achar. Maltrapilhos ou ataviados? Com caráter nosso ou dele? Amando a ele ou a nós? Essa é a questão, né? Irmãos, o Senhor tenha misericórdia de nós. Uma misericórdia que nos leve à reação, né? Do contrário, seu testemunho não pode resplandecer. Nós seríamos descritos nessa geração como aquela de Daniel. Uma geração que não teve condições de expressar nas suas vidas o Deus da glória. E essa é uma perda irreparável. Irmão, nós podemos perder tudo nessa vida, menos essa possibilidade que nós temos em Cristo, não é? De expressar em vasos mortais o Deus da glória, né? O Senhor nos ajude a vermos isso com mais clareza, com mais propriedade. Eu queria entrar um pouquinho no texto de Hebreus e vou terminar por hoje. Nosso tempo está no fim, tem uns 10 minutos. Vamos abrir no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 2. Quero falar rapidamente, a gente continua na próxima reunião, a respeito desse nosso Cristo como o candelabro de Deus. Por que as Escrituras insistem na expressão batido? Você reparou no texto quantas vezes aparece? Ouro batido. Ouro batido. Depois você lê em Números, azeite batido. Você viu quantas vezes se insiste nessa expressão batido? Irmão, é muito linda. E há também mais de um foco para se compreender isso. Não é apenas que o fato batido se relaciona aos sofrimentos de Cristo. É isso também, mas é muito mais que isso. Se você olhar as Escrituras, o texto que nós lemos aí em Êxodo 25 vai falar então sobre o candelabro
batido. Preste atenção. Êxodo 32, logo em seguida, depois você confira na sua Bíblia, é muito interessante. Êxodo 32 descreve a idolatria de Israel no deserto fazendo um bezerro de ouro. Não é assim? Em Êxodo 32. Lá diz, se não me engano, logo no início da narrativa, verso 3 ou 4, de Êxodo 32, que aquele bezerro era de ouro, o candelabro também era de ouro, igual ao bezerro. Só que o candelabro era de ouro batido. Isso tem a ver com o testemunho do Senhor. Agora, o bezerro era de ouro fundido. Contrasta agora essas duas expressões. Um era batido, o outro era fundido. Significa que para se fazer o candelabro, segundo o texto de Êxodo, você precisava de 1 talento de ouro em peso, não é? Era uma quantidade grande de ouro. Aquele tabernáculo tinha, aquele candelabro tinha mais ou menos 1,25 m de altura. Mais ou menos 1,25 m de altura, segundo, é claro. Não há medidas nele na Bíblia. Esses cálculos são extra-escriturísticos, baseado na tradição, baseado numa figura do candelabro que existe no Arco de Tito, chamado Arco de Tito, quando Tito invadiu Jerusalém, destruiu, não é? Então há uma figura de alguns móveis lá naquele Arco de Tito. Então, baseado naquela reprodução, se calcula mais ou menos essa altura para o candeeiro, né? Mas o importante aí é que esse único talento de ouro, ele era batido de tal forma que não havia nada conectado naquele candelabro artificialmente. Não havia nenhum braço enxertado na haste. Não havia nada fundido. Os irmãos, imaginem uma peça dessa. Dizem aí as notícias, as últimas notícias, que cientistas israelenses, já que eles têm uma intenção tremenda, mais do que a intenção, há um movimento em Israel chamado Movimento do Templo. E esse movimento do templo, ele está focado na restauração do templo. Porque eles entendem então que o Messias que vai se revelar, ele vai entrar nesse templo. Esse templo tem que ser restaurado, não é? Cumprindo as Escrituras. Então, eles estão com problemas, digamos assim, porque eles não conseguem entender de que maneira poderia ser reproduzido aquele candeeiro. Uma peça magnífica dessa. Uma barra de ouro, um talento de ouro, moldado com um martelo, não é? Forjado nessa peça tão tremenda que é o candelabro. Na próxima reunião a gente vai projetar e ver. Hoje já não temos tempo mais. Irmãos, imagine uma peça única. 3 hastes de cada lado, com 3 cálices em cada haste. E uma haste central ligeiramente mais alta, com 4 cálices. Né? Um pedestal assim, e 3 hastes saindo de cada lado. Então 7 ao todo, de uma só peça. O pedestal, a coluna central, as hastes, as maçanetas, as amêndoas, tudo de uma só peça. Então a palavra diz, 1 talento de ouro puro, e aquela obra foi trabalhada, ouro batido. Por um lado, isso fala dos sofrimentos de Cristo, a gente vai ver. Mas por outro lado, há um confronto, penso eu, com Êxodo 32, um confronto flagrante. Porque Êxodo 32 também fala de uma peça de ouro, um bezerro de ouro. Na minha maneira de ver, ele confronta diretamente com o candelabro. Ele foi feito por Arão. Segundo a narrativa, você vê que ele foi feito por um molde, porque ele foi fundido. Como é que ia ser fundido sem molde? É impossível, não é? Então ele foi feito com um molde. Arão pediu para que aquelas mulheres tirassem os seus brincos, colares e tudo que ele pôde obter de ouro e fundiu aquele bezerro e disse para aquele povo, esses são os deuses que te tiraram do Egito, a pedido do próprio povo. Arão se corrompeu junto com eles, né? E fez aquele bezerro. Então, irmãos, quando você olha o candelabro de ouro batido, você vê o testemunho do Senhor. Quando você olha o bezerro de ouro fundido, você vê o testemunho do homem e do que o homem é nele mesmo. Se você transportar essas figuras para a questão da igreja, se torna mais impressionante ainda. Porque para que a igreja possa ser esse candelabro, como a gente vai estudar mais tarde, lá em Apocalipse, os candeeiros de ouro, ela precisa ser formada na base do martelo, que fala do trabalho da cruz. Né? Assim como o espevitar lá do pavio, para que a luz do pavio seja sempre brilhante, não um pavio fumegante, assim como o trabalho lá da espevitadeira, também o trabalho do martelo, formando o candelabro da peça única de ouro, as duas coisas falam do trabalho da cruz. A única maneira do testemunho do Senhor ser produzido na igreja é pelo trabalho da cruz. Tanto batendo no ouro, quanto espevitando o pavio. As duas coisas.
Agora, irmãos, há uma outra maneira, entre aspas, de se tentar produzir um testemunho para Deus. É fazer um bezerro de ouro, fundido, segundo o molde. Não é? Então você pode transportar a maneira de culto. Você pode dizer, olha, culto é assim, deve-se invocar o nome do Senhor, deve-se cantar hinos, deve-se ler a Bíblia, deve-se orar, deve-se fazer isso, deve-se fazer aquilo. Algumas pessoas acham que tem um molde melhor do que a outra. Então tem um molde que é de tal sistema, um outro molde que é de outro sistema evangélico, e mais um outro molde aqui, né? E normalmente as pessoas estão brigando entre elas para ver qual molde que é melhor, mas na verdade são só moldes, e na maioria das vezes inadequados. São como templos sem a arca. Tem a estrutura, tem o sacerdote, tem o sacrifício, tem o sangue, mas não tem o principal, a arca lá dentro, a presença do Senhor, né? Então o bezerro de ouro fala de um testemunho forjado. Fala de um testemunho baseado em molde. Tem uma conotação de religião, né? De sistema. Ele foi produzido, agora veja, aquilo é um modelo idólatra. Aquilo não refletia a luz do Senhor, né? Então, irmãos, a gente vai deixar para a próxima reunião esse texto de Hebreus. Quando nós entrarmos nesses textos, nós vamos ver o que significou na vida do Senhor o ser testemunho do que Deus é, da luz de Deus. Nós vamos ver alguns versículos em Hebreus, em outros lugares das Escrituras, para que nós vejamos bem qual o significado na vida do Senhor o ser testemunho de Deus. Você vai ver o significado daquele azeite onde o paviozinho era colocado, que figura linda. Você vai ver como o Evangelho de Lucas descreve o nosso Senhor assim, um homem completamente dependente de Deus, perfeito como ele era, e perfeitamente dependente. Nós não somos perfeitos, nós somos imperfeitos, né? E a nossa dependência, da mesma maneira, é imperfeita. Que necessidade nós temos de compreendermos essa estrita dependência do Senhor que nós temos, para o resplandecer desse testemunho. Nós vamos ver especialmente através do livro de Lucas, que o Senhor era um candeeiro, não apenas porque ele nasceu miraculosamente pelo Espírito do ventre de Maria, mas porque ele foi cheio com o Espírito, porque ele vivia no Espírito, pregava no Espírito, ensinava no Espírito. Hebreus chega a dizer que pelo Espírito eterno ele a si mesmo se entregou a Deus, como cordeiro sem mácula. Tudo que ele fez pelo Espírito. Ele era um candeeiro no qual não faltava óleo. Quantas figuras impressionantes há nesse candeeiro. A sua estrutura de ouro, o fato de ter sido de ouro batido, o óleo nos cálices e os pavios. Cada figura dessa fala sobre um aspecto glorioso do Senhor. Então, irmãos, o Senhor nos ajude nos próximos estudos a entrarmos agora nas questões específicas. Hoje nós fizemos essa abordagem mais geral. Que o Senhor possa nos dar esse encargo, esse desejo, essa visão da imensa responsabilidade que nós temos como igreja, né? De expressarmos a Ele no que Ele é. E que essa responsabilidade nos leve não a nós mesmos, não é? Uma das marcas da responsabilidade quando nos leva a nós mesmos, uma delas é a morbidez, né? Ou a depressão, e a outra é o legalismo. Todas as duas expressões são carnais. Quando nós vemos o que o Senhor tem para nós em Cristo, nós não vamos nem tentar obedecer pela força própria, né? E nem vamos nos prostrar e dizer, Senhor, comigo não dá mesmo, faz com outros, trabalha em outros, porque eu sou assim, eu sou duro. Isso é uma falsa humildade, né? Mas que a visão do imenso propósito de Deus em Cristo, no qual Ele incluiu a igreja, que é o seu corpo, nos faça, a única atitude digna, nos dobrar diante dEle e clamar por uma reação baseada na graça. Uma reação baseada na graça. Uma reação de indignação adequada, indignação espiritual. Senhor, não quero permanecer como sou. Não quero prosseguir como estou. Né? E que então esse santo incômodo possa nos levar a uma luz maior, a uma experiência de Cristo maior. Porque o Senhor nos separou para isso. Né? Amém. Pai, te pedimos que o Senhor a todos nós possa nos conduzir a teus pés desta maneira. Pedimos ao Senhor que nos guarde de sermos introspectivos, nos virarmos para nós mesmos,
Nós queremos estar contemplando a glória do Senhor e sermos cativados, sermos levados a arrependimento, baseado nessa contemplação. Mas, Senhor, o quanto precisamos ser mudados de vasilha em vasilha. Quanto precisamos ter esse nosso sabor alterado por Ti. Como nós desejamos, Senhor, resplandecer algo mais da Tua glória do que, quem sabe, estejamos fazendo agora. Pedimos ao Senhor que tenhas uma liberdade, uma introdução maior em nosso espírito, em nossa alma, nos levando ao clamor, Senhor, por essa reação diante de Ti. Não nos permita sermos um testemunho insípido, mas nós queremos ser luz e sal. Dá-nos uma rendição completa a esse trabalhar da Tua palavra, do Teu Espírito. Dá-nos, Senhor, um achego mais pleno a Ti, habitando em Ti, permanecendo em Ti, como ramos na videira. Pedimos ao Senhor que possas completar, ampliar, Senhor, essa Tua glória nas nossas vidas, enchendo-nos do Teu gozo, da Tua luz, do Teu amor, da Tua alegria. Nós entregamos a Ti mais uma vez nossas vidas, pedindo ao Senhor esse despertar, Senhor, da graça nos nossos corações. Glorificado seja o Teu nome. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.